E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Olá pessoal, a partir dessa aula nós vamos iniciar um novo módulo aqui no curso de Química Inorgânica, que é um módulo que eu chamei de oxidação e redução. Eu poderia ter chamado de reações eletroquímicas, eu poderia ter chamado de reações redox, enfim, não importa muito o nome, ele será focado nas reações eletroquímicas, nas reações de oxirredução. Esse é um tema muito importante, porque ao lado das reações ácido-base, as reações de oxirredução representam as principais reações presentes na química, com muitas aplicações na indústria, em sistemas biológicos, no dia a dia, enfim, são reações realmente muito importantes. Além disso, esse é um tema muito explorado na química em suas várias áreas. Eu posso ter um módulo, por exemplo, de eletroquímica em físico-química, só que ali eu vou ter um enfoque diferente, em química analítica com outro foco, em química orgânica. Quem assina, por exemplo, o curso de química orgânica tem algumas aulas de oxirredução voltadas ali na transformação de um composto oxigenado em outro composto oxigenado, por exemplo. Quem assinou o curso de Química Geral tem um módulo de Química Inorgânica, é um módulo de Eletroquímica, e nesse módulo de Eletroquímica nós temos ali o desenvolvimento de vários conceitos pertinentes a esse tema. Qual é o objetivo dessa aula? É fazer uma espécie de resumo desses conceitos principais para então nós avançarmos nas aulas específicas, nas aulas em que nós vamos utilizar os conceitos de oxidação aplicados na química inorgânica. Então essa aula vai ser uma espécie de revisão sobre os temas principais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são reações eletroquímicas? Reações eletroquímicas são reações onde há transferência de elétrons de uma espécie para outra. Uma espécie vai perder elétrons e a outra vai ganhar elétrons. A gente consegue analisar isso pela variação do NOx, do número de oxidação. Sempre que tivermos uma variação no número de oxidação, nós teremos uma reação eletroquímica, uma reação redox. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui o magnésio, nós temos o oxigênio e estamos formando o óxido de magnésio. Aqui o NOx do magnésio é zero, porque é uma substância simples. Do oxigênio é zero, porque também é uma substância simples. Só que aqui, ao formar o óxido, nós temos o NOx mais 2 para o magnésio e menos 2 para o oxigênio. Ocorreu, então, variação de NOx. Nós vemos que o magnésio ele está perdendo elétrons, especificamente perdendo 2 elétrons. E esse processo de perda de elétrons nós chamamos de oxidação. Aqui eu estou representando a chamada meia reação ou semi-reação de oxidação. Eu represento a espécie inicial, a espécie em que ela é transformada e a quantidade de elétrons que ela ganha ou perde. Nesse caso aqui ela perde, porque uma reação de oxidação, por definição, estamos falando da perda de elétrons. Eles sempre serão representados nos produtos. Por outro lado, nós temos a chamada reação de redução. A reação de redução, ao contrário, é uma reação onde existe o ganho de elétrons.
Nesse caso, o oxigênio está ganhando 2 elétrons, sendo convertido no ânion óxido. As reações de oxidação e redução, quando combinadas, formam a reação de óxido-redução. Aqui nós temos outro exemplo, nós temos o NaCl, o nóxido do sódio aqui é +1, o nóxido do cloro aqui na forma de cloreto é -1. Aqui nós temos substância simples, então o nóxido do sódio é 0 e do Cl2 é 0. Nesse caso nós temos o sódio reduzindo, porque nós saímos de sódio mais e vamos para sódio 0, existe uma redução do NOx, enquanto que o cloreto está oxidando, ele sai de -1 e vai para 0. Com o aumento do NOx, nós temos a evidência de uma reação de oxidação. Então, esses são exemplos de reações de óxido-redução. Apenas para frisar, reação de oxidação é a perda de elétrons e a gente consegue evidenciá-la pelo aumento do NOx. Uma reação de redução é o ganho de elétrons e é evidenciado pela redução do NOx. Afinal, o átomo está ganhando carga negativa, está ganhando elétrons, então o NOx tende a diminuir. E não existe reações de oxidação e redução separadas. Nós até representamos as semi-reações, porém, toda reação de redução é acompanhada de uma reação de oxidação e vice-versa. Se uma espécie perde elétrons, outra espécie ganha elétrons. Dentro desse contexto, convém relembrar o que é o agente oxidante ou apenas oxidante. O agente oxidante é a espécie que provoca a oxidação alheia, a oxidação da outra espécie. Então, se ela provoca a oxidação da outra espécie, é porque ela reduz. O agente oxidante, portanto, é a substância que sofre redução. Enquanto que o agente redutor ou apenas redutor é a espécie que provoca a redução de uma outra espécie. Portanto, ela tem que oxidar. O agente redutor é a espécie que oxida. Nesses exemplos aqui, o magnésio está oxidando, então ele é o agente redutor. O oxigênio está reduzindo, então ele é o agente oxidante. Aqui o sódio está reduzindo, sódio mais, o cátion sódio, então ele é o agente oxidante. O cloreto está oxidando, então ele é o agente redutor. Então, com isso, nós vimos os conceitos principais de oxirredução. Porém, a gente consegue elaborar um pouco mais. A gente consegue criar alguns dispositivos onde essa reação de transferência de elétrons pode ser útil. Eu posso ter, por exemplo, um dispositivo onde eu aproveito essa transferência de elétrons para a realização de trabalho, ou então eu tenho um outro dispositivo onde eu consigo fazer com que uma reação ocorra através da passagem de uma corrente elétrica que não ocorreria de uma maneira natural, se é que podemos dizer assim. Então, através desses dispositivos, e nós temos vários exemplos no nosso dia a dia, a gente consegue, então, colocar as reações de oxirredução em prática. Por exemplo, uma pilha seria um dispositivo em que a gente utiliza essas reações de transferência de elétrons para realizar trabalho elétrico, para fazer uma lanterna funcionar, para fazer um controle remoto funcionar, enfim, para fazer com que vários dispositivos venham funcionar. Uma bateria, seja ela de celular ou de carro, enquanto ela está sendo utilizada para fazer com que o aparelho funcione ou com que o carro funcione, ela está agindo como uma pilha propriamente dita, como um dispositivo capaz de utilizar uma reação química e realizar trabalho. Agora, quando nós colocamos essa bateria para carregar, nós estamos promovendo algumas reações químicas que não ocorrem naturalmente, e por isso é necessário ligá-las na tomada. Nós podemos ter um carro elétrico, por exemplo, e ele funcionar com base nas reações que ocorrem nesses dispositivos. Então, as pilhas e baterias são dispositivos eletroquímicos. A primeira pilha que nós temos como dispositivo é chamada pilha de volta. Ela era bem mais complicada de ser utilizada, porém o princípio básico presente na pilha de volta é o mesmo nas pilhas que nós usamos hoje. Dependendo então do objetivo desse dispositivo que será construído, nós podemos dar nomes específicos para eles. Nós temos as chamadas células galvânicas, e uma célula galvânica é um dispositivo em que a reação de oxirredução ocorre espontaneamente, e o fato de ocorrer espontaneamente acaba gerando corrente elétrica, e nós podemos utilizar essa corrente elétrica para realizar trabalho. Às vezes chamamos as células galvânicas de pilhas, mas pilha não é um termo tão formal assim. O termo correto seria célula galvânica. Uma pilha, por exemplo, é uma célula galvânica. Uma bateria de carro ou de celular, enquanto está funcionando, enquanto está fornecendo energia elétrica, é uma célula galvânica. Por outro lado, nós temos as chamadas células eletrolíticas. Às vezes chamamos de eletrólise, mas na verdade o termo correto é célula eletrolítica. Uma célula eletrolítica é o contrário.
É um dispositivo em que a reação de oxidação precisa de energia elétrica para ocorrer. Ela não ocorre naturalmente, não ocorre espontaneamente. Então eu monto um sistema onde existe transferência de elétrons, porém externamente eu preciso fazer com que essa reação ocorra fornecendo energia. Então, células galvânicas ou células eletrolíticas são dispositivos que funcionam com base nas reações de oxidação. Para saber se um dispositivo vai ser uma célula galvânica ou uma célula eletrolítica, ou para saber se a reação vai ser espontânea ou não, eu preciso olhar para alguns parâmetros termodinâmicos, onde o principal parâmetro que eu olho dentro desse contexto é o que eu chamo de potencial eletroquímico. O potencial eletroquímico ele pode ser definido como a capacidade de uma reação eletroquímica ocorrer em termos de energia potencial. Nota que eu utilizei algumas aspas aqui, porque esse daqui não é um termo tão formal assim. Para que vocês entendam bem o que é o potencial eletroquímico, imagine uma represa de água. Bom, nessa represa então eu tenho água, essa água está estocada. Essa água ali presa, ela tem uma grande quantidade de energia potencial associada. Nós dizemos que ela tem um potencial elevado. Potencial para quê? Para realizar várias coisas. Pode ser utilizado, por exemplo, para rodar uma turbina. Entretanto, se eu abro essa represa, a água começa a escoar. Imaginem que a água vem escoando, 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 até o momento que toda a água escoa, então ela fica parada. Essa água parada perdeu a sua capacidade de realizar trabalho, ela não consegue mais realizar trabalho. Então nós dizemos que o potencial nesse caso é zero. Então imagine que a água represada seja uma espécie de promessa que aquela água é capaz de realizar trabalho. Isso é o potencial. O potencial eletroquímico é a promessa que uma reação eletroquímica tem de realizar trabalho. Se eu deixo, por exemplo, a reação ocorrer, que é o equivalente a abrir a comporta e a água começar a escoar, o trabalho é realizado. Porém, esse trabalho não é infinito. Vai chegar uma hora em que a água vai atingir o equilíbrio. Vai chegar uma hora em que a reação vai atingir o equilíbrio. Quando isso acontece, nem a água e nem a reação conseguem mais realizar trabalho. Então, nesse caso, o potencial é zero. Então, o potencial eletroquímico seria a capacidade que uma determinada reação tem de realizar trabalho, de gerar energia útil. E aí, para dar um exemplo para vocês, imagine essa reação. Nós temos o cobre 2+, e o cobre 2+ está reduzindo, enquanto que o zinco 0, o zinco metálico, está oxidando. Essa reação presente é chamada pilha de Daniel, é uma das reações de oxidação mais comuns que nós temos. O dessa reação, o potencial padrão, que eu chamo de E0, é 1,1 volts. É possível a gente obter esse potencial aqui, o potencial padrão que ocorre nas condições padrão, utilizando uma tabela de potenciais de redução presente em praticamente qualquer livro de química. Essa tabela acaba colocando várias reações de redução e aqui nós temos o valor do potencial. Alguns potenciais são positivos, como esses aqui, outros são negativos, como esses. E esses potenciais, primeiro, eles são medidos nas chamadas condições padrão. Nessas condições padrão, nós consideramos a atividade dos íons como unitária, e aí nós podemos até fazer uma aproximação, nós consideramos que a concentração dos íons é 1 mol por litro. Além disso, nós temos a pressão de um gás como sendo 1 bar, algumas tabelas colocam como sendo 1 atm. Quando eu tenho um sólido, esse sólido está no seu estado padrão, portanto com seu retículo cristalino mais estável, e a temperatura padrão é 298 Kelvin. Então, esses potenciais são medidos nessas condições. É uma condição bem específica. E, além disso, de onde que vêm esses números? Todos esses potenciais são confrontados contra o chamado EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio. Como que funciona isso? Eu não tenho um valor absoluto de potencial. Eu tenho sempre um valor relativo, eu sempre tenho uma diferença de potencial. Então, nós pegamos essa reação aqui como padrão, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. E nós colocamos um determinado material para reagir com ele. O que acontece? Se esse material faz com que o H+ vire H2, significa que esse material tende a doar elétrons para o H+. Esse material, essa substância, esse íon, essa molécula, enfim, tende então a oxidar, enquanto que o H+ tende a reduzir. Com isso, a gente pode dizer que essa substância tem uma menor capacidade de redução em relação ao H+. E como que eu analiso essa menor capacidade? Eu olho o potencial. Essas espécies que têm maior dificuldade para reduzir e na frente do H+ oxidam, têm potencial negativo. E
Quanto mais negativo for esse potencial, a princípio essa espécie tem uma maior tendência a oxidar. Ela vai oxidar com muito mais facilidade, vai doar elétrons com muito mais facilidade. Por outro lado, tem algumas substâncias que elas não fazem com que o H+ reduza, fazem o contrário. Elas fazem com que o H2 oxide. Então elas vão reduzir preferencialmente, enquanto que o H2 vai oxidar. Essas espécies com maior capacidade de redução são essas aqui, com potencial positivo. E quanto maior for esse potencial, maior será a capacidade dessa espécie reduzir. Como a gente convencionou que o 2H+ mais 2 elétrons dando H2 é zero, e no sentido oposto também é zero, porque quando nós mudamos o sentido da reação, nós mudamos o sinal do potencial, eu acabo sempre tendo uma diferença onde, nessa diferença, um dos componentes é zero, o que não altera o valor em si. Então, quando nós falamos que o potencial de redução do cobre 2+ indo a cobre 0 é igual a mais 0,34, na verdade eu tenho mais 0,34 menos 0, porque foi a reação com o hidrogênio. Nesse caso, fez com que o H2 se convertesse em 2H+ mais 2 elétrons. Então, como a nossa referência é o número 0, a gente acaba pegando esse valor como sendo o potencial da própria reação. Mas não existe potencial absoluto, sempre vai ser uma diferença de potencial. Com isso, então, a gente consegue calcular o potencial de algumas reações. Pegando aqui a pilha de Daniell, por exemplo, cobre 2+ mais zinco, dando cobre mais zinco 2+, eu escrevo primeiro a semi-reação de redução, cobre mais indo para cobre 0, pego o valor de potencial, eu olho aqui na tabela o potencial, nesse caso é 0,34 volts. A outra reação é a reação de oxidação. Na oxidação eu tenho zinco metálico sendo convertido em zinco 2+. Notem que isso daqui é uma reação de oxidação e ela é o oposto da reação que aparece nas tabelas de potenciais. Eu vou pegar o potencial dessa reação aqui, só que eu vou pegar o potencial de redução. Eu vou escrever aqui. No caso, o potencial de redução do zinco 2+ mais 2 elétrons dando zinco é menos 0,76. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou somar as reações, eu vou cancelar aqui o número de elétrons. Se o número de elétrons fosse diferente, eu deveria multiplicar a reação de cima pelo número de elétrons de baixo e a reação de baixo pelo número de elétrons da reação de cima. Tenho a chamada reação global e para determinar o potencial, que eu vou chamar potencial da célula, eu vou pegar o potencial do catodo, nesse caso aqui 0,34, e vou subtrair pelo potencial do anodo. Então, vou fazer menos potencial do anodo. Então, eu tenho que o potencial da célula é o potencial do catodo menos o potencial do anodo, nesse caso, 1,10 volts, ou 1,1 volt. O que é o catodo? O catodo é onde ocorre a redução. Eu posso me referir a um eletrodo, eu posso me referir a um suporte, ou eu posso me referir ao reagente em si. No caso aqui, o catodo está relacionado a essa reação do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons dando cobre 0. É a reação de redução. Então, esse aqui é o potencial do catodo. Por outro lado, o anodo é onde ocorre a oxidação. A oxidação aqui é a reação de zinco indo para zinco 2+, mais 2 elétrons. Aqui eu escrevi o potencial do anodo, mas para a reação de redução. Só que isso aqui é uma reação de oxidação, eu tenho que inverter o sinal. Para inverter o sinal, eu coloco esse sinal negativo na frente do potencial do anodo, da frente do potencial onde ocorre a oxidação. Eu posso trabalhar isso daqui, pessoal, só que de uma outra forma. Eu posso considerar a reação de redução, vou escrever aqui o potencial, 0,34, positivo. Aqui eu tenho uma reação de oxidação. Eu vou ler o potencial de redução e eu vou inverter o sinal, mais 0,76. Se eu faço isso, se eu já troco previamente o sinal do potencial do anodo, basta simplesmente somar. Isso aqui vai dar 1,10, 1,1 volts. Agora, se eu utilizo essa expressão aqui, potencial da célula igual ao potencial do catodo menos o potencial do anodo, eu não posso inverter o potencial aqui não. Eu vou utilizar o potencial de redução na reação associada ao anodo. Tomem, por favor, cuidado com isso para não ficar confuso. Se vocês utilizarem a expressão catodo menos anodo, vocês não podem mudar o sinal. Agora, se você muda o sinal quando inverte a reação, basta fazer a soma simples. Esse potencial, pessoal, é muito importante, porque se eu tenho um potencial positivo, eu tenho uma reação espontânea, eu tenho uma célula galvânica. Se o potencial for negativo, eu tenho uma reação não espontânea, eu tenho uma célula eletrolítica.
Essa espontaneidade ou não espontaneidade, ela não vem diretamente do potencial. O potencial acaba sendo um indicativo dessa espontaneidade porque ele é um reflexo de uma outra propriedade que é o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs. Nós temos uma relação entre o ΔG e o potencial através dessa expressão, onde esse N aqui é o número de elétrons envolvidos na reação e o F é a constante de Faraday. O que acontece? Como nós temos um sinal negativo, se eu tenho um potencial maior do que zero, portanto um potencial positivo, o ΔG vai ser menor do que zero, vai ser negativo. E nós sabemos que uma reação que tem ΔG negativo é uma reação espontânea. Se eu tenho ΔG zero negativo, eu digo que essa reação é espontânea nas condições padrão. Fora das condições padrão, ela pode não ser espontânea, mas nas condições padrão, ela vai ser espontânea. Agora, se eu tenho um potencial menor do que zero, se eu tenho um potencial negativo, o ΔG vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Então, nas condições padrão, porque a relação aqui é entre o E0 e o ΔG zero, nas condições padrão, essa reação é não espontânea. Então, basicamente, o potencial padrão vai dizer se a reação é espontânea ou não nas condições padrão. Se eu quiser saber se a reação é espontânea ou não fora das condições padrão, eu vou ter que trabalhar com o potencial fora das condições padrão. Ele vai me dar um ΔG fora das condições padrão. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Vale ressaltar que o ΔG ele também não é a grandeza absoluta que diz se uma reação é espontânea ou não. Nós podemos olhar para o sinal do potencial, porque acaba se refletindo no sinal do ΔG, mas a gente pode olhar o sinal do ΔG porque ele acaba refletindo o sinal da entropia total. E a entropia total, sim, o parâmetro absoluto que diz se um processo é espontâneo ou não. Se a entropia total for positiva, o processo é espontâneo. Se a entropia total for negativa, o processo é não espontâneo. Nota que a relação entre o sinal do ΔS total, da entropia total, e o ΔG do sistema, que é o ΔG que a gente determina, é inverso. Se eu tenho um ΔG positivo, a entropia total vai ser negativa. Se eu tenho um ΔG negativo, a entropia total vai ser positiva. Então, se eu olho para um ΔG negativo, eu tenho uma entropia total positiva, na verdade não é uma entropia total, eu tenho uma variação de entropia total positiva e, portanto, o processo é espontâneo. Se o ΔG for positivo, eu tenho uma variação de entropia total negativa, logo o processo é não espontâneo. Então, se eu tenho um potencial positivo, o ΔS total é positivo, processo espontâneo. Se eu tenho um potencial negativo, o ΔS total é negativo, processo não espontâneo. Uma outra relação muito importante é que correlaciona o potencial e as condições de equilíbrio. Olhando para o potencial, e nesse caso eu posso olhar para o potencial padrão, eu posso dizer se no equilíbrio eu tenho mais reagentes ou produtos, ou seja, se uma reação é produto favorecida ou reagente favorecida. Eu obtenho isso através dessa expressão. ΔG0 é igual a menos RT ln de K, onde K é a constante de equilíbrio. A partir daqui eu posso escrever que ln de K vai ser igual a menos ΔG0 sobre RT. Só que ΔG0 é menos NFE. Então, substituindo aqui, o menos com menos se cancela, eu tenho que ln de K é igual a NF dividido por RT é zero. Aqui eu tenho uma relação direta entre o sinal do potencial e o valor de K. Se eu olho, por exemplo, a sua forma exponencial, eu tenho que K é igual a E elevado a esse termo. Se o potencial for positivo, eu tenho um K maior do que 1, logo uma reação produto favorecida. Se o potencial for negativo, eu tenho um K menor do que 1, então uma reação reagente favorecida. Quando eu digo que o potencial padrão é negativo, eu não estou falando que a reação não ocorre. Eu estou falando que ela pode ocorrer, porém, eu tenho muito pouco produto sendo formado no equilíbrio. Com isso, então, a gente pode dizer que o E0 maior do que 0 vai dar um K maior do que 1, reação produto favorecida. No equilíbrio eu tenho mais produtos. O E0 menor do que 0, eu vou ter o K menor do que 1, reagente favorecida. Significa que a reação pode ocorrer quando eu tenho o E0 menor do que 0, entretanto, ela ocorre com baixa extensão. No equilíbrio, eu tenho mais produtos do que reagentes. Mas por que eu posso falar que mesmo com E0 negativo a reação pode ocorrer? Isso acontece porque o E0 analisa apenas as condições padrão. Fora das condições padrão, eu posso ter um E0 negativo e a reação ocorrendo sim. Ela vai ocorrer com uma baixa extensão, mas a reação pode ocorrer. Então, para fazer aqui um resumo da aula e um resumo dessas relações que serão utilizadas
ao longo do módulo? Eu digo que se eu tenho o E0 maior do que 0, o ΔG0 é menor do que 0, é negativo, e o K é maior do que 1. Com isso, eu digo que a reação é produto favorecida e eu garanto que ela é espontânea nas condições padrão. Se do contrário eu tiver o E0 menor do que 0, o ΔG0 vai ser maior do que 1 e o K vai ser menor do que 1. Com isso, podemos dizer que a reação é reagente favorecida, ou seja, ela pode ocorrer, mas ocorre em baixa extensão, porém, se for nas condições padrão, ela é não espontânea. Então, pessoal, esse aqui é um resumo da aula e um resumo dos pontos principais que você precisa saber no curso de Química Inorgânica para aplicar as reações de oxirredução. Mas para finalizar a aula, vamos fazer aqui um exercício. Para a célula de Daniel, acho que tem dois L's aqui, determine o valor de ΔG0 e de K nas condições padrão. Então, nós temos aqui a célula de Daniel, a reação de Daniel. Nós temos como potencial da célula 1,1 volt e vamos aplicar nas equações que nós temos. Para achar o ΔG0, eu tenho menos NF é 0. Aqui eu tenho que o N, o número de mols envolvidos aqui, o número de mols de elétrons, é 2. O F é 96.485 coulombs por mol, vezes o E0, que é o potencial. Fazendo essa conta aqui, eu tenho esse resultado, que normalmente ele é expresso melhor em kilojoules. Então, seria menos 212,3 kJ por mol. Nota o sinal negativo, que é o indicativo de que a reação é espontânea. Agora, vamos determinar o K. O K pode ser obtido por essa expressão, Ln de K igual a NF, dividido por RT, que multiplica é 0. Substituindo aqui, 2 para o número de elétrons, F para a constante de Faraday. O R tem que ser em Joule, então é 8,314 vezes a temperatura, 298, vezes o potencial. Nós temos Ln de K igual a 85,67. Logo, o K vai ser E elevado a esse número, 1,6 vezes 10 a 37. Reparem que o potencial positivo, com um valor aqui de 1,1, me dá um considerável valor de ΔG negativo e uma constante de equilíbrio bem elevada, 1,6 vezes 10 a 37. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês nessa aula. Na próxima aula, nós vamos ver como que nós podemos determinar o potencial fora das condições padrão.